pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Existem atores que te fazem assistir um filme, por exemplo. Você gosta muito do Leonardo DiCaprio, você sabe que sempre que ele tá num filme vai dar bom. Mas quando o filme tem vários atores bons, aí é mais um dos motivos. Por exemplo, É o Fim, vários comediantes. Você vai olhar e falar assim, cara, gosto de todos eles. E o filme juntou todos. E hoje a gente vai falar sobre um filme que reúne um dos melhores elencos da história. Isso aí são dezenas de atores e atrizes famosíssimos, vários deles premiados pelo Oscar, considerados alguns dos melhores atores de suas gerações e que geraram aquele que é considerado por muitos como um dos piores filmes já realizados. Hoje a gente mergulha aqui em Para Maiores, mas será que é tão ruim assim? Apague as luzes do seu quarto porque está começando mais um Filmes Lixo aqui no canal Piuí, hoje sobre o filme Para Maiores. E esse vídeo aqui a gente vai tentar fazer pra todo mundo. Por mais que os temas que o filme fala são bem insinuosos, a gente vai tentar espalhar esse vídeo pra todo mundo. E como é pra todo mundo, todos podem deixar um like aqui embaixo. Que um ator leva muita gente pro cinema, todo mundo tá careca de saber. Mas vários atores, se juntar vários desses grandes atores, o que vai acontecer? E no início dos anos 2000, um tal Charlie Wessler, produtor, teve essa ideia. Ele falou, caraca, eu vou juntar muita gente, porque com certeza a gente vai conseguir botar gente pra caramba no cinema. Podem ser várias sketches de comédia, onde os atores vão fazer pequenas participações, e assim a gente junta tudo num grande filme e depois lança. Charlie Wessler queria fazer uma espécie de Saturday Night Live em formato de filme. Ele era inspirado ali pelo Funny or Die, que fazia sucesso na época. Charlie Wessler já tinha um grande nome na indústria, é produtor de vários filmes muito conhecidos, como Eu Mesmo e Irene, Debi Lloyd, entre tantos outros. Então ele reuniu nomes de peso para comandar essa obra, gente envolvida com South Park, com o próprio Debi Lloyd, tinha os irmãos Zucker, lá de Coa, que a polícia vem aí, várias outras paródias, e ali se iniciava um grande projeto, o maior projeto de comédia da história. Só que os anos foram passando e grana que era bom, ninguém queria botar nessa obra, porque ela tinha desde o início a ideia de ter um humor muito ácido, entendeu? Uma coisa que não era assim tão bem vista. Aí tinha essa ideia de vamos reunir uma galera, parecia uma coisa um pouco bagunçada, descontrolada, e Charlie Wessler não arranjava de jeito nenhum grana para financiar o seu projeto. Foi então que ele conheceu Hugh Jackman em um casamento, mandou para esse cidadão um roteiro de uma sketch e conseguiu ali o ok dele para gravar o projeto. De quebra, ele ainda conseguiu negociar com os agentes da Kate Winslet, nada menos do que uma vencedora do Oscar, e aí ela também se uniu e juntos eles conseguiram fazer uma primeira sketch, que até hoje é uma das mais lembradas desse filme. E aí esse safado conseguiu convencer uma galera, já que, pô, ele tinha uma sketch com Kate Winslet e Hugh Jackman, dois grandes da indústria, ele conseguiu usar isso de moeda de convencimento, falar, olha, você pode entrar no projeto aqui sem ganhar muito dinheiro, porque olha só, é um projeto de grande projeção, olha só quem participou, Hugh Jackman e Kate Winslet. Então todo mundo começou a entrar nessa, e o Charlie Wessler e o Peter Farrelly, que queriam justamente essa grande reunião, eles facilitavam para essa galera. Então eles faziam assim, ó, vamos gravar só quando você puder, quando a sua agenda permitir, quando você tiver um espaço e, se necessário, nós vamos até você. Então várias dessas sketches foram gravadas muito perto da Casa das Estrelas, ou seja, não tinha por que dizer não, e era sim o maior projeto de comédia da história sendo feito. Só que quando ele foi lançado, na verdade a gente descobriu que ele não foi nada disso. Lançado em 2013, possuindo 13 sketches com 13 diretores e 19 roteiristas, o filme 43, ou aqui no Brasil, Para Maiores, começa com um segmento chamado O Fio, onde mostra dois amigos, o Calvin e o GG, brincando ali de fazer vídeo tipo Jackass. Eles querem fazer esses desafios malucos, eles postam um vídeo e o vídeo ganha bilhões de views. Até porque nesse mundo é muito fácil viralizar, né? 500 mil! 1 milhão! Vamos ganhar uma grana! Só que na verdade eles descobrem que isso é obra do Baxter, o irmão do Calvin, que é um super hacker, então ele conseguiu fazer essa maracutaia de o YouTube mentir que tá tendo muitas visualizações, e aí quando os irmãos percebem que é coisa desse garotinho, eles falam assim, quer saber? A gente vai pregar uma peça nele. Então eles fazem o seguinte, eles afirmam pro garoto que existe um filme na internet
chamado Filme 43, que é uma obra proibidíssima. Que quem assiste isso, cara, a pessoa defeca o próprio intestino. Ela chega num estado de adoração, ela alcança o nirvana, ela faz um monte de coisa maluca, só que esse filme não é encontrado por ninguém sabe onde ele está. Pode fazer o seu pênis cair. Tá, por que você quer ver um filme que pode fazer seu pênis cair? E aí eles despertam a curiosidade do menininho, que decide que ele vai procurar por essa obra proibida. Então logo ele já entra ali no YTS, ele vai no Pirate Bay, ele sai em busca desse filme que ele encontra em 2 minutos, e o que a gente vai ver aqui em Para Maiores são justamente os trechos que ele vai encontrando na internet, entendeu? Olha isso aqui, vamos ver. E essa sketch, assim como em VHS, vai conectar todas as outras. Mas tem uma coisa muito curiosa, porque esse filme tem 2 versões. A versão internacional e a versão americana. A versão americana, esse curta nem existe. Na verdade é o Dennis Quaid fazendo um roteirista que está apresentando ideias de um projeto para um produtor e tal. E aí tem vários contratempos, discussões e opiniões sobre aquilo que está acontecendo. E aí vai desenvolvendo o filme em cima disso. Mas a gente vai tratar aqui a versão definitiva, que é a que tem esses 3 jovens aí, esses 3 jovens de merda. Eu sou um merda, meu irmão. Eles acessam então os arquivos e aí a gente vê o primeiro curta, que chama-se O Partido. Que é justamente o que apresenta a personagem da Kate Winslet, que vai conhecer um cidadão. Ela marcou um encontro com um cara que é bilionário, gente boa demais, carismático, doa dinheiro pro Teleton, só que ele tá solteiro e ela não entende como é que um homem tão bom assim tá solteiro. Quando ela chega ao encontro, ela descobre o motivo. É porque esse cidadão tem um saco no pescoço. Um saco, no caso, 2 bolas aqui assim. Um escroto. 100% pashmina. Bom, foi isso que o vendedor de rua me para disse. com isso. Nossa, é macio. Bom, olha, Os dois começam a papear e ele tá ali na normalidade, pra ele é mais um dia na vida, mas pra ela não, afinal o cara tem um escroto no pescoço e ela tenta falar sobre isso, as pessoas começam a chegar na mesa, o garçom chega e ninguém fala nada, e ela pensa assim, cara, será que sou eu que tô vendo isso? Será que ninguém tá percebendo o que tá acontecendo? Você tem que ver o teto. Aquelas vigas foram retiradas de uma antiga capela Quaker lá na Pensilvânia. E ela ali, enojada, porque ele vai tomar sopa e ele esfrega o saco dele na sopa. Ele vai fazer outra coisa e cai um pelinho na comida. E ela olha aquele pelinho e fala, que nojo. E todo mundo age de maneira totalmente normal. Ela tenta perguntar sobre essa situação ali, né? Tipo, mas ela não quer falar diretamente o que tá acontecendo, então ela começa a perguntar se ele nunca sofreu bullying na vida. E ele fala, já sofri bullying por algo que eu tenho no pescoço, um machucado que eu tive aqui quando eu caí e tal, mas ela pensa, não, mas não é disso que eu tô falando, é tipo... Quando criança, todo mundo curtia com a minha cara. foi por causa do... Eu era gago. Inclusive tem um momento que se aproxima ali 2 amigos dele com um bebê, aí ele pega o bebê no colo e ele esfrega o saco na cabeça do bebê. Que é um pouco, assim, de mau gosto, né? Que é uma coisa que vai ter bastante nesse filme aqui, tá? Ele tá grandão. Tá um garotão. Um garotão. Fato é que esse casal fala, olha, você tá com uma namoradinha nova e tal, ou bilionário, whatever. Querem fazer uma foto juntos? A outra não quer fazer, né? Porque, pô, uma situação desconfortável e tal, mas ela acaba se obrigando, vai fazer a foto, ele sobe assim, meio que esfrega as bolas na cara dela, ela fica enojada, mas eles fazem a foto e acaba o curto. Tira. Tá bom? Ficou boa? Esse é o curta que fez o filme acontecer, né? Afinal, tem 2 astros aqui. Ele é bem memorável por essa imagem do Hugh Jackman com bolas no pescoço. Mas falta um punch, né? Falta um final, não acha? É só isso. A impressão que eu tenho é que ele tem uma boa ideia. Como boa parte dos curtas aqui, eu acho que eles têm um fundo de algo que poderia ser engraçado. E eles até têm momentos, assim, quando ela percebe que todo mundo age com normalidade, só ela tá vendo aquilo, até tem uma certa graça ali. Mas realmente parece que a escrita e a direção não contribuem muito, assim. Então é um curta que ele é mais legal falando ou lembrando do que assistindo. E ele tem momentos de mau gosto, como o saco na cabeça do bebê, que a gente vai ver ao longo de todos esses curtas aqui. Sempre tem algo que parece que foi colocado ali meio que desnecessariamente, sabe? Pra chocar. Eu tô passada, chocada. No segundo curta tem Ensinando em Casa. A gente vê 2 pais, o Robert e a Samantha, interpretados por Liv Schreiber e Naomi Watts. E esse filme basicamente é isso, entendeu? Vai aparecer um ator e você vai falar, oh, esse cara tá aqui. Aí aparece a Naomi Watts e fala, oh, a Naomi Watts. O tempo inteiro você vai fazer isso com o filme.
E aqui não é diferente, né? Eles aparecem e você fala, caraca, mais 2. E aí eles recebem 2 vizinhos e começam a falar que eles ensinam o filho em casa. O filho deles não vai pra escola. Só que eles querem que esse filho tenha uma experiência de escola, mesmo que esteja estudando em casa. Filho esse que é interpretado pelo nosso querido Jeremy Allen White, lá de The Bear. E que, pra ter essa experiência aí de escola em casa, sofre bullying dos pais. Então tem ali os pais dele batendo nele, eles organizam festas em casa pra todo mundo, mas não deixam ele entrar. O pai dele pendura ele no poste, passa merda nele. Aí tem um lance aqui também de que ele tem que dar o primeiro beijo, coisa que ele faria na escola, só que ele tá em casa. Então o primeiro beijo dele é com a própria mãe. Tenho tino pra isso. Aí tem um lance dele duvidar da própria sexualidade. Então o pai tem que entrar nesse espaço pra poder tentar conquistar o filho, entendeu? Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? O final desse curta também é muito ruim, porque esse casal de amigos encontra o Kevin e percebe que ele é extremamente educado e tal, ele é um garoto cordial. Eles pensaram, pô, será que deu certo então essa técnica e tal? E ele inclusive fala, eu vou levar minha namorada pro cinema e tal, vou sair com ela. E daí os pais falam, vai lá então, tá, tchau, tchau. E aí quando ele vai mostrar a namorada, é tipo aquela boneca que o Bambam tinha, sabe? Com a cara da mãe dele. Ah, Jane, a Samantha mandou um beijo. Olá, senhora Miller. Eu sou linda. Mais um curta que é considerado bastante ofensivo. Acho que ele tem boas ideias, mas a execução, como a gente vai ver aqui, ela nunca chega lá. Parece que sempre falta alguma coisa, né? Tem momentos que são engraçadinhos, eu acho que enquanto eles estão praticando bullying com ele em casa, até que é legal e tal, pra mim depois se perde completamente e vira uma porcaria. Uma bosta! O terceiro curta é A Proposta. E a gente vê o Doug, interpretado pelo Chris Pratt, na época que ele era mais gordinho e tal. Aí você até fala, o Chris Pratt e tal. E ele vai pedir a sua namorada em casamento. Namorada essa interpretada pela Anna Faris. E o curioso é que naquela época que o filme foi gravado, eles eram um casal. Quer fazer cocô em mim? Quê? Quer fazer cocô em mim? Acontece que antes que ele consiga pedir ela em casamento, ela faz um pedido a ele, que é o seguinte, eu quero que você cague em mim. E aí ele ouve isso, ele acha esquisito, ele vai conversar com uma galera, mas ele pensa assim, cara, é o desejo dela, então eu vou ter que realizar, né? Eles marcam ali uma noite de romance e tal, ele come um burrito, toma laxante e quando chega na hora ele só quer resolver logo, até porque a barriga dele tá ali, blá, precisa sair aquele negócio. Só que ela quer romance. Eu quero saborear isso. Ai, tá, é que eu já tomei. Não. Ela quer uma massagem, ela quer uma conversa e ele não se aguenta. Então ele age com ela de uma maneira ríspida, entendeu? Ele briga com a mulher e ela vai embora de casa. Como é que é? Deita aí que eu vou cagar em você, p***. O que você disse? Ele sai correndo atrás dela, ele acaba sendo atropelado, só que no momento que o carro bate nele, ele explode de bosta, porque ele tava pra cagar mesmo, né? Então a merda voa no carro, ele se machuca. Por favor, eu te amo, eu quero casar com você. Ela fica compadecida e vai falar com ele e ele fala assim, eu tentei, eu fiz de tudo por ti, sabe? Eu me esforcei, realmente comi burrito, tomei laxante. E ela fala, você fez tudo isso por mim? E ele fala assim, daí eles se beijam e tal. Ele pede ela em casamento, ela aceita e o curta termina. Esse é melhorzinho também, né? Esse é mais tranquilo, né? E eu acho que ele tem até alguns momentos do texto dele que eu acho que são engraçados, assim, né? Porque as frases, elas terminam meio assim, eu quero que você cague em mim. Essa é a frase, entendeu? E corta ali. E aí ele tem alguns momentos engraçadinhos. Tem um momento que eles estão lá num churrasco, o cara começa a dar dicas de como fazer isso, como cagar na mulher. E aí ele olha pro lado e ela tá fazendo um bolo. E aí ela tá botando chocolate num bolo, assim, sabe? Então, nunca tinha encarado dessa maneira. E na próxima história, a gente vai ver 3 Oscars em ação, tá? Porque a gente vai ter a Emma Stone e o Kieran Culkin. E a Emma Stone ganhou 2 Oscars, o Kieran Culkin ganhou um Oscar no passado. Então, eles estão ali numa situação muito curiosa, porque eles já tiveram um lance, mas agora eles não estão mais juntos. Só que eles se encontram no mercado e começam a conversar. Só que tem aquele microfone de mercado que meio que mostra caixinhas de som do mercado inteiro, promoções e tudo mais. Só que aí começa a transmitir a discussão dos dois. Retiro o que você disse, seu filho da p***! Retiro o que você disse, retira agora! É isso aí, o Kieran Culkin é o locutor do mercado, ele começa a discutir, eles usam xingamentos ali muito pesados um pro outro e tudo mais, só que no meio dessa discussão, eles percebem que eles ainda têm
sentimentos um pelo outro, entendeu? Só que mesmo assim, ela decide ir embora. E nesse momento ele fica tipo, cara, eu precisava ir atrás dessa mulher e tal. E como o mercado inteiro ouviu a discussão dele, de repente vários idosos já estão na volta falando pra ele assim, cara, vai atrás dela. A gente fica no caixa do mercado pra você. Eu não sou nenhum Romeu, gente. Mas eu sei o que é o amor. Cara, esse aqui é um momento muito bom. Que alguém fala assim, eu pego o turno das 8 às 10. E o outro fala, eu fico das 10 à 1. Quando eu largo o trabalho? 5 da manhã. Eu fico até as 3. Eu fico das 3 às 5. E o curta termina justamente com ele indo atrás dessa mulher pra tentar reconquistá-la, enquanto geral fica vibrando e trabalhando no mercado. Não perca seu tempo falando. Vai atrás dela, rapaz. Esse tem bons momentos também, no geral eu acho ruim, não acho engraçado, boa parte das falas, mas me impressiona como a Emma Stone é uma boa atriz. Nossa, ela é muito boa, cara, inacreditável. Porque, tipo assim, cara, ela tá falando de merda, tá falando de aborto, clínica de aborto, só bosta ela tá falando, e ela chora, ela entrega uma atuação impressionante pra uma merda dessa, sabe? Ainda curte gelinho nos peitos? Neil, e você ainda gosta de um fio terra? Você sabe que eu adoro. O quinto segmento se chama iBabe. E é uma paródia com a Apple e tal, onde fala que foi criado um dispositivo novo para ouvir música e esse dispositivo tem um formato de uma mulher nua. E aí você enfia lá o fone onde tem que enfiar, você escuta as músicas e tudo mais, aí tem uma propaganda, aquele fundo branco, imitando o Apple, e depois eles começam a comentar sobre as vendas desse produto e como é que tá rolando tudo. E o CEO, uma espécie de Steve Jobs desse universo, é o Richard Gere. Isso mesmo, ele tá nesse filme. Não entendi direito. Os jovens estão enfiando o pênis na ventoinha. E aí ele começa a ouvir o grande problema que tá gerando, porque os meninos, os adolescentes, estão usando o iBaby, estão colocando seus dedos e até seus piu-pius em um buraco ali embaixo, entendeu? Só que é justamente ali que fica o cooler desse MP3, então tem pessoas perdendo o dedo e perdendo piu-piu por conta dessa situação. E aí, esses homens todos que gerem a empresa não conseguem entender por que as pessoas estão fazendo isso. Só que existe uma única mulher ali no conselho que fala assim, gente, é óbvio que isso vai acontecer, esse produto é muito problemático. O nosso estoque está abarrotado de produtos e os pênis dos jovens estão sendo arrancados. E no meio de toda essa discussão surge um outro executivo que fala assim, galera, o negócio é o seguinte, a gente desenvolveu algo aqui que é impressionante e que vai ajudar a gente com o iBaby. E aí eles trazem o iBaby numa versão de outra cor, de outra etnia, entendeu? E aí a galera olha e fala assim, pô, isso aqui é genial, isso aqui é demais. Eu quero apresentar a todos a edição especial do iBaby. E no fim a gente vê o comercial desse novo iBaby e também uma solução encontrada para eles, que é colocar arame farpado na região de baixo dos MP3 player para que ninguém invada eles com nada, entendeu? E ninguém se machuque com os coolers. Mais um que eu acho ruim, mas como todos, tem um momento que é engraçado. Que eles falam assim, por que será que eles estão fazendo isso? Aí vem um dos executivos e levanta a mão enfaixada falando, eu não sei. Desconfiaram disso, Dave? O engraçado de verdade pra mim é ficar olhando pro Richard Gere fazendo isso, sabe? Entregando esse texto, que tipo assim, é muito inacreditável. E isso é o que faz com que esse filme chame tanta atenção, né? É o fato do Wessler ter conseguido reunir todos esses atores tão grandes e de ter vendido um projeto pra eles que realmente parecia muito promissor. Eles dizem, aliás, que essa galera nunca tinha acesso às outras sketches. Eles só sabiam o que eles iam fazer, justamente pra não acontecer de eles quererem pular fora do projeto. Era tudo feito de uma maneira que eu diria que é até um pouco suja, porque é tipo assim, Miguel, quer gravar isso aqui? Cara, eu vou na tua casa, eu te levo, eu não tenho roteiro pra te mandar agora, mas eu levo no dia, a minha equipe vai até tua casa. Era um iFood de fim de carreira, sabe? É um PewCast, na verdade, né? A gente faz as pessoas virem pra cá gravar com a gente. Elas não sabem o que vai rolar. Não sabem o que vai rolar, elas sabem um tema, a gente vai lá, usa da influência delas e se projeta, entendeu? É verdade. O próximo é o segmento mais curto e o nome é Crianças de Máquina. Uma paródia com essas propagandas tipo os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis, e aqui mostram que naquelas máquinas onde você vai lá e pega um docinho, uma lata de coca e tal, na verdade tem crianças trabalhando. E aí todas as vezes que um adulto briga com essa máquina, que ele bate porque ela não funciona, tem uma criança ali dentro que está sofrendo com essas críticas. Trabalhando sem ninguém agradecer por melhorar a sua vida.
Enfim, é uma piada que eu não sei, eu tenho a impressão que a gente já ouviu falar tantas vezes sobre isso, né? Parece uma coisa tão batida esse conceito de ter uma pessoa pequena dentro da máquina trabalhando. Eu não sei, cara, pra mim não tem graça nenhuma, eu não acho que é ruim também. Pra mim esse aqui é o mais não fede nem cheira de todos. Tá aí. Ainda bem que é curto. Tá bom. Na sequência veio o pior, mas esse aqui me irritou, cara, que lixo, nossa senhora! E ele é longo, ele é muito mais longo do que o anterior, e ele tenta fazer graça, mas não consegue, que é o Encontro dos Super-Heróis, onde a gente vê o Justin Long fazendo o Robin, e ele tá se encontrando com várias pessoas pra encontrar o match perfeito. O quê? É casado? Um pervertido casado é ele. Não, eu não sou. Então, o Robin tá tendo os encontros dele, mas o Batman já começa a falar, ó, tem um super vilão que vai explodir uma bomba aqui, tá? Então pode parar de ter teus encontros. Só que daí o Robin fala, pô, deixa eu encontrar, vai, me dá essa chance. E ele fala, tá bom, então vem pra cá, Lois Lane. E aí entra a Lois Lane, interpretada pela Uma Thurman, senta-se à mesa ali com o Robin e eles começam a ter uma conversa. Enquanto isso, o Batman zoeiro fala assim, quer saber, eu sei que o Superman é um psicopata e eu vou falar pra ele que a ex-mulher dele tá dando em cima do Robin. Aí ele chama o Superman chega voando e dá uma surra no Robin. Aí fica longe da Lois, senão eu vou usar minha visão de calor pra derreter seus testículos até virarem ervilhas, pivete. Frustrado, o jovem sai dali e consegue um encontro com a Supergirl, interpretada pela Christian Bell. O Dave é frustrado novamente pelo Batman, que fica falando que ela tem um monte de pelo na região da virilha, e ele fica falando isso várias vezes. Parece um milharal gigantesco. É enorme, eu nunca vi isso. E aí ele fica falando que ela é peluda no ouvido dele e ela vê ele embaixo da mesa, então acaba o date ali. Tô vendo mesmo, é uma mesinha pequena, tá muito evidente. Oi. Oi. Depois disso, os heróis avistam a Mulher Maravilha num date com o Pinguim. A Mulher Maravilha tá braba com o Batman, porque ela comenta que a Batcamisinha explodiu e ele escapou, vazou, nunca mais apareceu. Nossa, que vergonha. E de repente a Batcamisinha arrebentou e aí você desapareceu. Aliás, a Mulher Maravilha é interpretada pela Leslie Lieb, tá em White Lotus aí, várias comédias românticas. Foda-se. Fato é que enquanto Batman e Mulher Maravilha estão discutindo, a Supergirl aparece com a tal bomba, tá no corpo dela, o Pinguim colocou ali, ele vai explodir tudo. E nesse momento, quem a salva não é o Batman nem o Superman, é o Robin. Consegue tirar essa bomba da mulher, aí ela fica muito grata, dá um beijão nele, finalmente ele consegue esse date, consegue beijar essa mulher e no final é revelado que na verdade não é a Supergirl, mas o Charada, ele tira uma máscara e aí a gente entende porque que o Batman tava falando que era tudo peludo, entendeu? Porque era o Charada e não a Supergirl e ele deixou o Robin beijar o Charada. Essa daqui é ruim num nível... Ela não tem nada. Eu falei que todos têm algo que se salva. Essa aqui não tem nada. Essa aqui não tem nada. E ela lembra muito a turma do Didi no domingo querendo fazer piada com o Batman, sabe? Sabe o que lembra de verdade? O Porta dos Fundos, a mesma cinematografia, inclusive. Tem vários curtas que eles botam umas fantasias de herói e fazem uma parada parecida. Então, tipo assim, é parecido o uniforme, a cinematografia, a cor. Se tu botar lado a lado, parece que é Porta dos Fundos. Não tô falando que Porta dos Fundos é tão ruim assim, mas tô falando que tem coisa que lembra. Inclusive, as sketches do Porta dos Fundos envolvendo heróis são melhores do que essa que tá nesse filme, com toda essa galera aqui. Tá na hora de apagar umas velhinhas! Ele não é nem do mesmo desenho, tá? Sai! O que houve, gente? O oitavo curto, essa parada não acaba nunca, é o Encontro de Escola. E mostra aqui dois jovens, Nathan e Amanda, interpretada pela Chloe Grace Moretz, ela tá aqui, tá? Já fez Kick-Ass, Carrie Estranho e tudo mais. E eles estão lá tendo um encontro, vão se beijar e coisa arada, só que ela tá nos dias. Na verdade é a primeira vez que ela fica menstruada. E ela vai sair do sofá, mancha ali de vermelho, ela fica meio assustada, quer ir embora. Ele fala que o irmão dele derrubou suco no sofá, né? Nathan, Meu irmão derramou suco de uva no sofá. Tem uma mancha vermelha aqui. E aí ele vai lá, vai cheirar e tal, e vê que não é suco e tal. E daqui a pouco o irmão aparece. E quem que é o irmão? O McLovin. Caraca, tu tá cheio de sangue! Ai, meu Deus! E aí o McLovin olha a cena, a garota tá tentando fugir, assim, meio escondida, ir embora, aí ela se esfrega na parede, ela suja a parede. Aí mais uma vez ele fala assim, caraca, meu irmão derrubou suco na parede também, cara. E essa cena é boa, esse lance dele achar que é suco é bom, mas aí o McLovin chega e fala assim, pô, isso aqui não é suco. Essa menina está nos dias, é a primeira vez, e aí eles não sabem o que fazer. Meu
meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, meu Deus, você deve ter sentado em cima de um prego! Seu idiota, ela ficou menstruada! Ela quer ir embora, eles ficam desesperados e de repente chega o pai deles. E aí você pensa assim, pô, finalmente, né, ele vai ajudar nessa situação. Mas ele também não sabe o que fazer. A namoradinha do Nathan ficou menstruada pela primeira vez, tá sujando tudo de sangue! Que nojo. E daqui a pouco chega o pai da garota e ele também não sabe o que fazer, acaba quase gerando uma confusão, uma briga entre os dois pais ali, uma discussão generalizada, até que ela fala assim, ô, vocês não estão me ajudando, eu vou vazar, vou falar com a minha mãe, vou falar com outra pessoa que eu vou resolver essa treta aqui. Ela vai embora. Isso aqui é pra fazer uma piada, mostrando como homens são burros e não sabem nada sobre as mulheres. Que é verdade, né? Que família maluca é essa que joga um tomate podre nas calças da minha filha? Eu gosto que depois que ela vai embora, o pai do McLovin olha pra eles sem entender o que rolou ali e solta um peidão. Eu gosto também. Pai, mandou bem! Eu acho essa daqui engraçadinha até, tá? Eu gosto dessa, eu gosto. Como sempre, ela tem um comentário que não precisava, que é o pai do garoto falando que quando a menina está nos dias, você precisa botar algo ali pra parar isso, blá, 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 blá. Que é o momento, mais uma vez, precisamos fazer alguma coisa muito ousada pra chamar a atenção e mostrar que somos muito ácidos. Tem que chocar. E aí vira bagunça. A nona sketch se chama Feliz Aniversário. Mostra o Pete, interpretado pelo Johnny Knoxville, se desculpando com seu amigo, interpretado pelo Stifler, porque ele pegou a namorada do cara. E aí, pô, sacanagem, né? Talaricagem não é bacana, ninguém gosta disso. Transou com a minha namorada. Uma vez. Por uma semana. Como pedido de desculpa, o Pete traz pro seu amigo Stifler um duende, que aqui tem a cara do Gerard Butler e fala com a voz alterada. E isso aqui me pegou, tá? Esse duende com a cara do Gerard Butler e a voz alterada é maravilhoso. A última coisa que você vai ver é meu p*** entrando por trás de você! Esse curto eu já vou deixar bem claro que eu gostei, tá? Eu dei risada pra caramba porque ele é muito idiota, é muito absurdo, mas é engraçado. Ele captura o duende e fala, ó, já que eu peguei tua mulher, então tá aqui o duende, a gente sequestrou ele e você vai ganhar um pote de ouro agora. E daí ele fala assim, tá, como assim eu vou ganhar um pote de ouro e tal? Eles chegam no duende, começam a torturar o duende e esse duende fala o seguinte... Eu vou arrancar suas bolas e te fazer engolir as duas! Que isso? E eles começam a espancar o duende, até que chega o momento que entra nessa negociação um segundo duende, que fala assim, não, beleza, eu entrego o pote de ouro e vocês libertam ele. Aí a campainha toca, eles vão até a porta e de fato tem um pote de ouro lá. Eles levam isso até o porão, onde o duende está sendo mantido refém, e daquele pote de ouro sai outro duende com duas arminhas que atira neles. E aí um desses tiros pega no olho do Stifler, ele fica sem um olho. Bom dia, camarada! Eles começam uma briga desgraçada e tal, e cara, é engraçado porque eles estão brigando contra um duende e tal, e tem muita violência envolvida, só que olha só, eles conseguem dar cabo dos dois duendes. Tem um momento que é muito bom, que o cara fala assim, pô, atira nesse duende, e ele vai lá e atira no duende que tá sentado. Daí ele fala, não, pô, no outro. Atira nesse duende do inferno! Sua besta não era nesse duende, é no duende de cá! O fato é que eles matam o duende e olha só, conseguem o pote de ouro. E os amigos se juntam ali, um taca-olho e tudo mais, mas conseguiram a grana. Eles agem normalmente, né? Saem com o corpo dos doentes pra botar no lixo. E ele, cara, eu acho muito engraçado porque eles saem com duas sacolas muito pequenas, menores do que são os doentes. Eles até comentam, nossa, mas eles são pequenos, né? E eles voltam pra casa e o Johnny Knoxville fala assim, pô, mas eu tenho um presente maior ainda pra ti, tá? Se você achou que isso aqui era o presente, você não tem ideia. O presente, ele fica melhor. Chegando no quarto, tem uma fada. E a fada fala, eu faço troca de moedas de ouro. Tá legal, maluco, mas o que eu vou fazer com uma fada? Faça por moedas de ouro. Eu acho esse curto aqui engraçado. Apesar de, mais uma vez, no fim dele, a parte da fada, 12 anos de idade, alguém escreveu. E ele tem que ter esse momento totalmente desnecessário, cara, mas tem que ter. Sabe o que é a piada da fada? É o Kingsman, que a princesa da Suécia dá o c... If you save the world, we can do the I'll be right back. Chegamos à 10ª sketch, Verdade do Desafio. A gente conhece o Donald, interpretado pelo Stephen Merchant, e a Emily, Hale Berry. Mais uma vencedora do Oscar, tá? Uma das piores que já venceu o Oscar, diga-se de passagem, tá? Mas venceu, tá lá na estante dela. Pra mostrar que não é um prêmio lá com tanta credibilidade assim, né? Vai se foder, vai! E aqui esses dois vão se reunir pra um encontro, só que ela tá cansada de sempre os mesmos papos, onde é que você trabalha, o que você faz. Então ela diz assim, quer saber, vamos brincar de verdade ou desafio. Aí eles começam essa brincadeira na parte da verdade, mas chega uma hora que ele pede um desafio. E aí ela fala assim, ó, duvido que você vá lá, aperte a bunda daquele cara. Liga você pra ele.
O que você tá fazendo? Aí ele vai, aperta a bunda do cara, toma um soco, volta, desafia ela a fazer algo parecido, ou até pior. Tem uma criança cega que tá fazendo aniversário. Ele fala assim, ó, você tem que ir lá e soprar a velhinha antes dele conseguir soprar. E aí ela vai lá. Você merece! E assim, esses desafios vão ficando cada vez mais pesados. Então tem um momento em que ele vai ter que, sei lá, vai ser desafiado a tatuar uma piroca na cara. Ela vai ser desafiada a fazer guacamole com seios. Aí ele vai ser desafiado a fazer várias plásticas na cara pra ficar parecendo um asiático. E assim as coisas vão indo, entendeu? Foi bem interessante, sabia? Fizemos muita coisa. É isso aí. No final das contas, os dois ficam quase que irreconhecíveis, né? Estão tudo mexido e tal. A Halle Berry, inclusive, parece uma ex-BBB, cheio de plásticas na cara. E ele tá asiático e tal, e ele fala assim, tá, a gente pode se beijar agora? E ela fala, não, eu não gosto de asiáticos. Não sinto muita atração por homens asiáticos. Só que no final ela diz assim, não, é mentira, entra aí, vamos namorar. E aí eles ficam juntos. Otário, entra logo aqui, Yao Ming. Você vai desperdiçar essas peitolas? Retornando à sketch principal, a gente volta para aqueles jovens de bosta, e eles passam por vários percalços, mafiosos ameaçam eles têm um amigo que é sequestrado, que arrancam o dedo dele, só que eles descobrem no meio de várias tretas que o mundo vai acabar, vai rolar uma treta. Eles encontram um vídeo no melhor estilo John Connor, Exterminador do Futuro, desse molequinho hacker falando pra ele mesmo no passado que ao procurarem o filme 43, eles fizeram com que o mundo acabasse, com que a humanidade tivesse que lutar contra os soviéticos, aí não existe mais soviéticos, então a humanidade ficou lutando ali só entre todo mundo e a galera se matou de modo geral. E agora a única maneira de salvar o planeta é acessando o notebook do menino, que tá cheio de vírus, porque o irmão dele foi lá, mexeu no notebook, se masturbou vendo a própria mãe fazendo vídeos. Cara, essa sketch aqui, ela é tão ruim que não existe lógica envolvida, ela é muito ruim, eles deveriam ter cortado isso aqui fora do filme. Era melhor ter simplesmente jogado um monte de sketch a tentar fazer uma costura tão mal feita como essa. Meu computador tá cheio de pornografia. Era uma pegadinha. Esse curta aqui termina depois de 2 anos tentando resolver essa situação, quando um dos garotos encontra esse notebook cheio de vírus e ali tudo que ele consegue fazer é dar play em um último curta, ele não tem mais como salvar o mundo. Cara, essa daqui é podre, cara. Ô, isso aqui é estrume. Essa é a pior, entendeu? Eu ia dizer que a pior é a do Batman lá e tal, que é um lixo completo, mas essa aqui, cara, consegue ser mais ofensivo. Muito ruim, até cara. Porque tem adolescentes insuportáveis. Nossa, esse aqui, cara, dá vontade de bater em todo mundo envolvido nesse projeto. Cara, é podre. Isso aqui é podre. Lixo! Pra fechar, temos a 12ª sketch do filme chamado Glória da Vitória. Passa em 1959 e mostra um treinador interpretado pelo Terrence Howard, que já foi lá o amigo do Tony Stark, né? E nessa sketch, ele é um treinador que fala pro time de basquete que eles têm que vencer quem tá contra eles. Que eles são negros e quem tá jogando contra eles são brancos. Eles são brancos, vocês são negros. Isso aqui é basquete. E aí os jogadores perguntam pra ele assim, tá, mas treinador, qual é a nossa estratégia pra vencer? E ele fala assim, a estratégia de vocês é serem negros e jogarem basquete. Vocês não têm como perder pra esse time de brancos. Vocês vão acabar com os caucasianos. Mas treinador, olha os fundamentos deles. Os fundamentos? E isso não interessa. Daí eles falam assim, tá, você tá querendo dizer com isso pra gente ter um espírito vencedor, de a gente se ajudar, de a gente ter uma técnica... Não, você não tá entendendo, não é pra ter nada, vocês são negros, vocês vão vencer. E tem o momento da planilha, né? É porque ele vai... Essa piada até um certo momento tá chata já, porque eles não param de falar isso. Aí começa o jogo, só que daí vem um momento que é o callback da piada, que é muito engraçado, porque daí tem uma hora que o treinador tá com uma planilha, e ele vai mostrar alguma coisa da tática do jogo, e tá escrito assim na planilha, vocês são negros. Vocês são negros. E aí eles começam essa partida, meio sem entender o que tá rolando, mas eles vão lá, né? Então vamos atacar. E eles vencem essa partida, tá 103-0, quando finalmente o time dos brancos faz um ponto, fica 103-1, e aí a gente tem a cena dos brancos comemorando esse ponto que eles fizeram como se fosse uma vitória, agindo como se eles tivessem vencido a partida, enquanto o time dos negros fica se olhando, tentando entender o que tá rolando. Esse curta, ele também se passa, como todos os outros, mas ele tem boas trufas. Pra mim, esse curta tem vários momentos engraçados. Esse momento da planilha é um deles, sabe? Que é tipo assim, a galera, tá, e aí, o que a gente faz agora, treinador? Vocês são negros.
Você é negro! E aí o filme acaba. Nos créditos a gente inclusive vai ver vários erros de gravação, né? Incrível. Nossa, ninguém quer ver, você só quer que o filme acabe. E depois que os créditos acabam, de uma maneira inacreditável, fala que tem um 13º aqui. Sim, tem mais um curta e esse é dirigido por James Gunn. O cara que já dirigiu Guardiões da Galáxia, que vai salvar agora a DC nos cinemas, né? Eu não assumo esse BO. E aqui a gente vê uma relação entre Amy, interpretada pela Elizabeth Banks, e Anson, interpretado pelo Josh Duhamel. E aí eles estão vivendo essa relação, mas ele tem um gato. Gato esse que é feito em animação, no estilo Space Jam, uma cilada pra Roger Rabbit, entendeu? Mas muito mais mal feito, né? Porque muito mais mal feito. A ilustração até é boa do gato, é exagerada, só que, tipo assim, o gato na mão do cara não funciona, né? Como é que tá o meu garotinho lindo? E aí ele é uma espécie de pica-pau tesudo que tem uma tara pelo seu dono. Então esse gato é obcecado por esse cara que começou a namorar uma mulher. Inclusive, essa mulher, em certo momento, olha o gato descascando uma enquanto vê fotos do Josh Duhamel sem camiseta. Um mau gosto extremo, né? E aí a gente vai ver o gato tentando matar a mulher, ele urina na cabeça dela, ele sai correndo atrás dela e chega um determinado momento que ela pensa assim, quer saber, eu vou tirar a vida desse gato. Então ela decide que vai matar o gato, eles dois acabam indo parar no aniversário de criança, onde ela é linchada por maus tratos a animais. Eu gosto da cena que ela começa a bater no bicho, aí as crianças olham pra ela assim. É só um detalhezinho, porque no resto é um mau gosto tremendo, envolvendo inclusive um certo momento onde esse gato, com uma escova de cabelo, ele coloca em um certo lugar dele, e aí é foda, né, cara? O que nós estamos vendo? Esse curta, pra ser sincero, eu não lembro como ele termina, tá? Tu lembra? Sim, com o gato beijando o Josh Duhamel na boca. Para maiores custou 6 milhões e faturou 32. Então fez uma boa conversão, mas quando você parar pra pensar que tinham esses astros, não fez nada, né? Podia ter feito mais, só que nenhum deles participou de nenhum tipo de divulgação desse filme. Todos gravaram suas cenas, mas esse filme foi lançado sem nenhum estardalhaço, ninguém quis divulgar esse produto, ele ficou realmente na calada da noite. Então, talvez, se essa galera tivesse se envolvido, esse filme podia ter feito uma bela de uma grana. Quando as críticas saíram, elas massacraram o filme, ele inclusive ganhou lá aquele prêmio de bosta, Framboesa de Ouro, como pior filme, então ele foi vendido como um dos piores filmes de todos os tempos, então pra muita gente ele é de fato isso, e talvez ele seja, eu não sei, eu acho que tem boas ideias no filme, mas como um todo, se tu pegar o saldo final, é ruim, né? É muito ruim, cara, eu acho que ele tem, é isso que a gente falava em off, né, que talvez pessoas competentes ou, sei lá, uma pessoa, duas pessoas pegassem esse projeto inteiro, revisassem todo ele, cortassem o que não precisa, acrescentassem outras coisas, talvez poderiam ter aqui várias sketches engraçadas, mas ele vive de pequeníssimos momentos de graça, assim. Você consegue dar risada enquanto assiste porque tem coisas engraçadas no meio. Mas ele se passa muito, ele se passa o tempo todo e ele tem coisa muito ruim, sabe? O mau gosto desse filme é curioso, tá? Acho que uma coisa que define ele é mau gosto. Ele tem umas ideias assim que você fala, cara, por que pensaram nisso, cara? Tem sketches aqui que são completamente descartáveis, né? A sketch que une todas as outras, nossa, cara, é inacreditável o quão ruim é essa parada. Não dá pra aceitar. A sketch do Batman, meu Deus do céu, cara, é podridão, assim, num nível realmente piores coisas que eu já vi na minha vida. É muito ruim, mas ele tem seus momentos. Definitivamente é um filme lixo, né? Ele não cabe em nenhuma outra categoria sem ser essa. Ele é lixo, por mais que uma coisa ou outra se salve, o saldo final é tenebroso. Talvez você já tenha visto o filme, comenta aqui embaixo sua experiência com ele, mas ele é um lixo fedorento. E prova que, por mais que você tenha um elenco brabo, porque esse filme aqui tem um elenco brabíssimo, isso não é o bastante, tá? Se não tem um roteiro legal, uma direção competente, não rola. Isso é tipo um ônibus, né? Que tá cheio de astros, só que o motorista é cego. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta sua opinião sobre o filme, se você já viu e tal. Conta uma história pra nós. E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você às nossas redes sociais, às lives do Miguel e ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí.